O experimento de hoje tem como objetivo comparar dois processos de coletas de areia, aplicando uma técnica estatística de comparação de tratamento. Ou seja, para isso vai ser utilizada uma distribuição estatística de referência externa, conhecida também como DRE. Após isso, será avaliada a probabilidade dos dois processos serem equivalentes e documentado nos procedimentos de cálculos. As coletas são feitas da seguinte forma. É coletado em recipiente de plástico a areia que está armazenada. Após coletada nesse recipiente, o mesmo ele é nivelado para garantir que o recipiente esteja completamente cheio. Após isso, ele é colocado sobre a balança e é anotado então a massa da areia. Esse procedimento é feito pela mesma pessoa durante 219 vezes, ou seja, 219 dados coletados. Depois, esse mesmo procedimento é feito para que a gente tenha uma coleta dentro do projeto. Então, serão coletados 9 vezes o tratamento A e 9 vezes o tratamento B, que será explicado mais à frente. Os dados coletados no laboratório estão representados pela coluna A do Excel. Então, seriam 219 amostras coletadas no laboratório. Já na coluna B, foi realizado a média dos 9 dados coletados sequencialmente, representados pela coluna A. Como foi feito isso? Na linha 1 da coluna B, foi feita a média de 1 a 9 da coluna A. Na linha 2 da coluna B, foi feita a média dos dados coletados de 2 a 10, sendo 9 dados coletados. Na linha 3 da coluna B, foi feita a média de 3 a 11 da coluna A, sendo 9 dados coletados. E assim, subsequencialmente, até onde foi possível estar realizando essas médias. Por exemplo, na coleta de número 212 da coluna A, só temos 8 coletas sequenciais e não 9. Por isso, não é possível fazer a média de 212 a 220. Então, na linha de 212 da coluna B, não temos mais a média representativa, ok? A coluna C, ela representa o delta, o quanto está variando. Mas o quanto está variando do quê? Bom, como foi explicado, a coluna B ela é a média dos 9 dados coletados sequencialmente da coluna A. Porém, se são 9 dados coletados sequencialmente, ele vai de 1 a 9. Depois temos um outro dado coletado, que vai de 10 a 18, que também são 9 dados coletados sequencialmente. Com isso, a gente tem um delta. O delta é entre a média dos 9 primeiros dados e a média depois dos 9 segundos dados, que iria de 1 a 9 e depois de 10 a 18. Com isso, então, a gente tem o delta de 23,01 para 23,13. Então, a gente obtém um resultado de menos 0,122. Preenchendo, então, a coluna C, é feita, então, a sua média e o seu desvio. Agora, representado de azul e vermelho, temos os dados coletados dentro do projeto, onde de azul representa o YA e de vermelho o YB, onde YA foi coletado 9 amostras pela mesma pessoa e YB coletado 9 amostras por outra pessoa. Com isso, foi feita a média de YA e a média de YB. Então, feito o delta entre as médias, chegando no valor de 0,82222. Para determinar se os tratamentos são ou não equivalentes, nós verificamos através do cálculo de Z a distância onde a variável aleatória se encontra da média, onde seria o ponto central do gráfico. Então, é feito o delta entre YB menos YA, que foi no valor de 0,8222, menos a média da coluna 3, dividido pelo desvio da coluna 3, obtendo um resultado de Z igual a 2,09. E com o auxílio de uma tabela para identificação da área, onde relaciona Z pela área, identificamos o valor primeiramente de 2,0. Depois, encontramos o valor de 0,09. Tendo encontrado esse valor, ligamos então as colunas com as linhas. Encontrado então o valor de 0,0183. Valor representado esse percentualmente por 1,83%.
Como conclusão, consideramos tratamento não equivalente somente se a probabilidade for menor que 5%. Neste caso, a área obtida deu-se um valor de 1,83%, ou seja, o tratamento não são equivalentes.